Agora, atenção, gente, isso aqui é muito importante. O que vem a ser vulcanização? Isso é um tema muito legal de aprender e isso é recorrente, às vezes, em algumas avaliações, né, de larga escala. A vulcanização é uma reação química irreversível, ou seja, ela não volta, depois que vulcaniza não tem como voltar, né, para os produtos iniciais, os reagentes iniciais, entre a borracha e átomos de enxofre, onde são formadas ligações cruzadas, lembra lá que a gente falou aquela estrutura reticular entre as cadeias poliméricas, aumentando a elasticidade daquele material, mas ao mesmo tempo aumentando a resistência dele. Então, gente, por exemplo, o pneu, se você usasse só a borracha natural tirada lá da seringueira, a borracha, concordam que ela é macia? Ora, se você fizer um pneu de borracha natural, ele não sustentaria um carro, porque ao pressionar a borracha, ela se alonga, gente, ela se deforma, né? Não conseguiria sustentar um carro, um trator, um caminhão, né? Então, a borracha do pneu, ela é vulcanizada, né? Sapatos também, tem vários sapatos cujo solado, né, é feito com borracha vulcanizada. Mas o que vem a ser isso? Dá uma olhada nessa equação. Você tem ali o cis 1,4 poliisopreno, que é a borracha natural, tá, gente? Aquele monômero ali, ó, né? Aquele polímero, que está escrito N vezes, né? Na verdade, aquele ali já é o polímero. Esse polímero, ele se chama, né, cis 1,4 poliisopreno. Muito bem, tá lá, é um polímero, tanto que vai para lá, né, e vai para cá. Aquilo ali é uma cadeia polimérica gigante. Enfim, se você pegar a borracha natural e jogar nele enxofre, que é o S8, só um detalhe, gente, dependendo do lugar que você vê, não vem representado como S8. Eu diria para vocês que isso aqui não é tão relevante. O importante é vocês entenderem qual que é o mecanismo da vulcanização, tá? Então vamos lá. Você pega a borracha natural, que é um polímero, joga enxofre nele, tá? Se vocês quiserem pesquisar sobre isso, tem uma proporção, quantos por cento, questões de temperatura, de pressão, tempo para reação química, e não é o objetivo da nossa videoaula entrar em detalhes. Quando você faz essa reação, você percebe que os enxofres, eles entram e eles formam ligações covalentes que vão unindo as cadeias poliméricas. Consequentemente, o que você pode perceber? Essa borracha vulcanizada, ela se torna mais rígida. Tudo bem, ela pode, ao pressioná-la, ela vai ter um movimento, ela vai ter ali um amolecimento, mas muito menor do que a borracha natural. Por isso que ela continua tendo uma estrutura rígida, e é por causa disso que permite a gente poder usá-la na sola de um sapato ou no pneu. Para a gente entender melhor isso aqui, ó, a borracha não vulcanizada apresenta moléculas aqui representadas pelos fios pretos que podem deslizar e se separar quando ela é esticada. Veja bem na imagem de baixo. Então, se você pressionar ali, estica, volta, né? Mas estica muito, deforma muito, concorda? A borracha vulcanizada, né? Aqui do lado esquerdo, gente, primeiro é não esticada. Contém pontes formadas por átomos de enxofre, que unem as moléculas da borracha, a gente acabou de ver. Dá uma olhada agora do lado direito. Quando essa borracha vulcanizada, agora nós estamos falando da vulcanizada, é esticada, você está imaginando aí o pneu? São as pontes de enxofre que dificultam a ruptura do material. Então a estrutura dela basicamente continua firme, entende, gente? Isso caracteriza o porquê da gente usar em pneus e solas de sapato, tem outras aplicações também, ok? Interessante, né? Muito bem. Pessoal, para a gente finalizar então a nossa videoaula, agora a gente vai entrar nos polímeros de condensação, que como eu disse para vocês, é aquela classificação, né? A gente viu polímeros termoplásticos, termorrígidos ou termofixos. E depois, polímeros de adição e polímeros de condensação. Então vamos lá para a gente finalizar. O que é um polímero de condensação, né? Ele é formado geralmente por porque não é obrigado, tá, gente? Por dois monômeros diferentes, portanto,
de uma maneira mais intensa, ocorre copolimerização, ok? Mas qual que é a diferença? Você une monômeros diferentes, sim, mas além disso, elimina moléculas pequenas. Então veja bem, gente, polímeros de adição, você simplesmente adiciona monômeros, ok? Você não tem subprodutos, entende? Nos polímeros de condensação, sim, você adiciona monômeros diferentes, né? Mas além disso, a gente nem usa muito falar aqui adição, você reage monômeros diferentes. Mas além disso, são eliminadas moléculas pequenas. Por exemplo, eliminada molécula de água, de cloreto de hidrogênio, molécula de amônia, tá? Existem outros casos. Então vamos para a prática? Poliamida. Nós vamos trabalhar agora com o que vem a ser uma poliamida. Você já deve estar imaginando. É um polímero onde se repete o grupo funcional C-O-N, amida. Então veja bem, você pode usar em roupas, linhas de pesca, cadeira de praia. Gente, nylon, o famoso nylon. Veja bem a estrutura na reação química que forma o nylon 66. Nós vamos entender porque que ele chama nylon 66. Você está vendo aí. Um monômero é um ácido carboxílico. Perceba que ele é um ácido dicarboxílico, uma vez que ele tem dois grupos C-O ou H nas duas extremidades, né? Você tem aí o ácido adípico, né? É o apelido desse ácido. Vamos treinar nome? Esse ácido você poderia chamá-lo de quê? Você está notando que ele tem 6 carbonos? Ele é o ácido hexanodioico, porque ele tem dois grupos carboxílicos. Muito bem, se você reagi-lo com a hexametileno diamina, de novo, diamina porque tem um grupo amino de um lado e um grupo amino do outro e tem 6 carbonos, o importante é você perceber que ao conectar esses monômeros diferentes, por isso que chama polímero de condensação, né? Você une monômeros diferentes e, além disso, você está vendo a remoção, a produção também de moléculas de água. Ok, gente? Pessoal, embaixo é a poliamida, né? Neste caso é chamado nylon 66, né? E eu queria agora explicar para vocês por que chama 66. Porque o ácido que originou esse polímero tem 6 carbonos e a amina que originou esse polímero também tem 6 carbonos, ok? Então, por exemplo, vamos imaginar que aparece na sua frente um nylon, eu estou imaginando, gente, um nylon 4,5, entendeu? O 4 tem a ver com o número de carbonos do ácido e o 5 o número de carbonos da amina, ok? Muito bem. Gente, outra aplicação muito importante é o famoso Kevlar ou Kevlar, né? Existem pessoas que falam Kevlar, tem gente que fala Kevlar. É uma aramida. Aí você fala, não, mas aramida, eu não sei que nome que é esse não. Gente, é uma amida aromática, por isso que a gente fala aramida. Ou seja, o Kevlar ou Kevlar é uma poliamida aromática. Então a gente fala que é uma aramida, é um polímero. Você pode usá-lo em esquis e que é uma aplicação que todo mundo ouve falar, os famosos coletes à prova de bala. Então veja bem, gente, a reação global. Você tem aí a 1,4 benzenodiamina, olha lá, né? Entenda por que tem esse nome, reagindo com cloreto de tereftaloíla. Eu já não me preocuparia com esse nome, tá? Esse nome origina de um ácido chamado tereftálico. Então, né, não se preocupe tanto com o detalhe, o importante é você ver, né, a equação química, e o importante também é você perceber que ao conectá-los, o cloro do cloreto de tereftaloíla e um H do grupo amino, eles saem, né, tá vendo ali do lado direito, olha lá, então, olha lá, olha aquela molécula pequena que a gente comentou, nesse caso aqui, o subproduto é o quê? Cloreto de hidrogênio, ok? E você vai conectando, né, a parte do grupo amino com essa parte aí, né, do aleto de acila, que a gente chama, C-OCl, é um aleto de acila, né? E aí você tira o HCl e conecta. Gente, esse polímero que você está vendo à direita é o Kevlar, ou Kevlar, né? E aí você entendeu por que é uma poliamida? E é uma poliamida aromática, ok? Eu sugiro a vocês, é muito curioso, se vocês quiserem ver vídeos somente sobre a história do Kevlar, comentar com vocês, foi uma mulher, uma química, né, que descobriu
esse polímero, tá? É só você entrar no YouTube e pesquisar que você vai ver muito vídeo interessante sobre ele. E, inclusive, vídeos mostrando, até em câmera lenta, né, por que você usa ele em colete à prova de bala, tá? É só você pesquisar que você vai ver. Muito bem. Poliéster. De varas de pescar a guarda-chuvas. E eu também te convido, gente, a olhar aí se você não tem roupa, blusa na sua casa que tem poliéster, né? Esse assunto você pode olhar muita coisa dentro da sua casa que você vai descobrir. Bom, poliésteres de varas de pescar até guarda-chuvas. E um poliéster que é muito famoso, gente, é o famoso PET, né? E aí agora nós vamos falar, né? Você não fala garrafa PET, então nós estamos falando agora, lembra que a gente estava falando de plásticos recicláveis? Pois é, então vamos falar agora do PET. Polietileno tereftalato, né? Então, na verdade seria em inglês, mas a gente fala PET, politereftalato de etileno, ou tereftalato de polietileno, ou um nome que é menos usado, que é o Dacron. Então, gente, o PET é normalmente resistente à corrosão por ácidos e bases, o que o torna útil para a fabricação de garrafas, né? Varas de pescar, engrenagens de bombas, fibras têxteis para capas de chuva e até guarda-chuvas. Então vamos entender como é que forma o famoso polímero, que é um dos polímeros mais utilizados no mundo, né, gente? Questões aí, é só você pensar na garrafa PET, né? Depois eu quero comentar alguma coisa com vocês a respeito da questão da poluição, né? Pelo excesso de plástico que a gente está usando no planeta Terra. Acho que vocês estão bem cientes disso. Mas vamos lá. Mais uma vez, você tem ali aquele ácido terefitálico, que eu citei agora mesmo, né? Que é um ácido dicarboxílico. Se você reagi-lo com a molécula de etileno glicol, mais uma vez, gente, olha lá, você está vendo que é um diálcool, tem duas hidroxilas em ambas as extremidades. Mais uma vez, você vai conectando infinitamente esses monômeros diferentes e vai saindo moléculas de água. E você vai polimerizando e você nota que aparecem vários grupos ésteres, C-OOC, de novo, C-OOC. Então tá aí o polímero chamado PET, politereftalato de etileno, ok? Gente, olha que curioso, né? Você sabe, né, quando a gente faz alguma cirurgia, seja no médico, no dentista, né? Sabe aquele ponto que a gente toma? Existe um ponto que é feito com nylon, que a gente já trabalhou com ele, mas existe um ponto que é aquele ponto que você não tem que voltar lá no médico ou no dentista para poder tirá-lo, né? E você pergunta para ele, e aí, que dia que eu vou voltar aqui para tirar o ponto? Ele te fala, não, esse ponto aí seu corpo vai absorvê-lo, suturando com fios absorvíveis pelo organismo. É um polímero chamado Dexon. Veja bem, gente, nesse caso aqui, olha que interessante, essa polimerização, ela é chamada condensação porque sai molécula de água. Lembra? Saem moléculas pequenas. Mas olha que interessante, aqui você tem monômeros iguais. Aí, tá vendo? Os monômeros não são diferentes. Então vamos lá. Você tem aí a molécula, né, do ácido glicólico, né? Vale a pena a gente pensar aqui um pouquinho, né, nessa molécula. É um ácido carboxílico, mas ao mesmo tempo tem uma hidroxila alcoólica, é um álcool primário, né? Quando você polimeriza essas moléculas, você obtém o Dexon, que é um polímero do tipo poliéster, C-OOC, e esse grupo éster se repete infinitas vezes. Interessante, né? Esse polímero, quando você sutura, é o ponto que seu corpo absorve, tá, gente? Ou seja, o seu corpo consegue quebrar as cadeias poliméricas, ou seja, é uma reação química de degradação biológica das cadeias poliméricas, ok? E o famoso silicone, né, gente, que é usado tanto em próteses, né, às vezes para fins apenas corretivos, muitas vezes para fins, né, de acidentes de automóvel, né, pessoas às vezes têm problemas graves de saúde e o silicone é utilizado para vários fins. O silicone é usado também em ceras de automóvel, né, você não fala cera de silicone, até bico de mamadeira. O bico da mamadeira, gente, é quase sempre o bico de silicone, ok? Então veja bem, uma curiosidade que vale a pena eu comentar com vocês. O silicone é um polímero interessante, né? A gente viu até agora polímeros cuja cadeia ela é feita pela repetição de carbonos.
Olha que interessante, o silicone é um polímero que não tem carbono na cadeia principal. É uma repetição de silício e oxigênio, silicone. Agora, olha que curioso, gente. Vocês já viram um produto que é vendido na internet, é vendido na TV paga? Sabe aquela hora que você está vendo televisão, que aparece aquelas propagandas para a gente consumir? Vocês já viram um produto que eles aplicam, né? A cena é assim, tem um automóvel, né? E aí uma pessoa jogando água no vidro do automóvel, obviamente do lado de fora, molhando o vidro do automóvel, simulando uma chuva. Metade desse vidro, o pessoal passa um produto. E na outra metade do vidro, eles deixam um vidro normal. Olha que interessante. O vidro, ele tem grupos presentes no vidro, né? O vidro tem silício e oxigênio, né? Porque o vidro é feito de sílica. Portanto, o vidro, quando chove, a água é polar, e então na hora que está chovendo e a água escorre pelo vidro, como a água é polar e o vidro tem oxigênios, que são polos negativos, a água interage com as moléculas presentes no vidro. E ao interagir, dificulta a água de escorrer rapidamente. É por isso que o vidro embaça, prejudicando a pessoa de dirigir, ou mesmo quem estiver do lado de enxergar, do lado de fora. Quando você passa polímeros que são vendidos aí na internet, né, ou você pode ir também numa loja física, né, gente, num shopping ou mesmo aí na rua, você compra um material que quando você passa no vidro, esse material ele se assemelha, ou se não é, esse mesmo que você está vendo. Por quê? Olha que interessante. Você está percebendo que a parte externa desse polímero é feito de grupos metil? O grupo metil, ele atrai água? Não. O grupo metil, ele é hidrófobo, ele repele água. Portanto, ao passar essa película, o vidro, na frente dele tem uma película que é hidrófoba, ela repele água. E se a água é repelida, quando chove, a água escorre rapidamente, porque se aquela superfície não atrai a água, qual que é o motivo da água escorrer lentamente? Interessante, né? Aqui a gente fazendo uma aplicação prática de materiais que a gente compra, não é verdade? Muito bem, gente. Pessoal, policarbonato, olha que interessante. O policarbonato, ele é usado em visor de capacete, o capacete do astronauta, sabe? Aquele visor é feito de policarbonato. A janela dos aviões, vocês notaram que a janela do avião, né, você bate nela, não te dá uma sensação que não é um vidro, é um plástico, né? E vocês já notaram que tem uma janela dupla? É policarbonato. O garrafão de água que a gente vê quase todo dia da nossa vida é feito com policarbonato. Ô, pessoal, olha que interessante a reação, não se preocupe tanto com ela. Você tem aí, de novo, olha lá, monômeros diferentes. Você pega o fosgênio, né? Que tem ali uma carbonila, né? Tem 2 cloros, e o sal disódico do bisfenol A. Não se preocupe com isso. O importante é você perceber que, olha que curioso, você tem um monômero que tem um sódio e o outro monômero tem um cloro. Quando eles se conectam, sai o quê? Olha lá, olha que interessante. Nessa polimerização, sai, como aquela molécula pequena, não sai água, nem HCl, nem amônia. Sai cloreto de sódio, ok? Polímeros de condensação. E aí você obtém o policarbonato, que é chamado policarbonato, né? Eu peguei até outra imagem para tentar facilitar para você, olha lá. Há uma repetição ao longo da cadeia polimérica, cuidado para não confundir, né? Isso não é um poliéster, isso é um policarbonato, né? Porque você está vendo não a repetição de C-O-O-C, mas a repetição de O-C-O-O. Tá, gente? Eu até já li, pessoal, que esse carbonato é como se fosse um éster inorgânico. Não sei, eu prefiro que você entenda que isso é um policarbonato, ok, gente? Muito bem. Polifenol, galera, já estamos aqui finalmente terminando. O polifenol, ele é muito utilizado em tomadas e cabos de panela. A tomada da sua casa tem esse material polimérico, o cabo da panela, né? Por quê? Ele não tem que ser resistente ao impacto, resistente ao calor, você não está usando ali na panela que você está usando aí na sua cozinha.
E um dos polímeros, gente, que caracteriza, né, tem outros polifenóis, tá? Mas eu estou dando exemplo aqui para vocês de um tipo de polifenol, que é chamado baquelite. Baquelite nada mais é do que a união de dois monômeros diferentes. O fenol, que você já conhece, hidroxila ligado em anel aromático, e o formaldeído, cujo nome oficial é metanal, né? Mas é o apelido tem um apelido de aldeído fórmico, formaldeído. Lembrando que o formaldeído, quando está na água, essa solução aquosa que é chamada formol, que as pessoas usam, né, em alisamento de cabelo e que é usado também para conservação de cadáveres. Então, gente, mais uma vez, olhando para a tela, você vê a conexão desses monômeros diferentes e você percebe nitidamente que vai saindo moléculas de água, formando um polímero onde há uma repetição infinita de grupos fenólicos. Por isso que chama polifenol. Ok, pessoal? Gente, finalmente eu poderia dar 1000 sugestões para vocês, né? Mas eu queria, sinceramente, que você tentasse ver essas 4 sugestões que eu estou dando para vocês no YouTube. Não deixe de ver, porque isso tem a ver, inclusive, com o que está acontecendo atualmente. Nós estamos, provavelmente, ingerindo água, mesmo tratada pela Copasa, no caso aqui, né, puxando a sardinha aqui para Minas Gerais, ou para você que é de outro estado, ou para você que está assistindo de outro país, quando a água é tratada por companhias muito boas, existem pesquisas científicas que estão descobrindo que provavelmente a gente está ingerindo microplásticos. Gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo. Outro vídeo muito interessante, eu vi, ele está em espanhol, tá? Eu não encontrei ele em dublado ou em português, né? Ou com legenda em português, mas eu encontrei ele em espanhol. É um documentário muito interessante chamado Oceano de Plásticos. Tipos de plásticos, uma sugestão que eu estou dando para vocês, é de um site muito interessante, o site chamado eCycle, que trata de muitos temas interessantes. Gostei muito da abordagem deles e gostaria muito que vocês vissem um vídeo super bacana que você pode usar até numa feira de ciências, você pode fazer no colégio, né? Você pode fazer na sua escola, né? Eu acharia, talvez, é possível fazer até em casa, mas você tem que preparar as soluções, que é como é que você separa e identifica plásticos, usando, vou dar aqui um spoiler, densidade, ok? Então tá aí a minha sugestão, espero que vocês tenham gostado, tamo junto aí e a gente se vê na próxima videoaula, tá, gente? Muito obrigado, felicidades para vocês e até já.